Olá, prezados. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Dessa vez, nesse terceiro estudo, nós estaremos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse se encontram no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Mas nós vamos ler apenas um versículo do capítulo 1, versículo 11, que abrange e aborda todas essas 7 igrejas. No capítulo 1, versículo 11, diz assim, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Obviamente, meus amados, que existiam muito mais igrejas na Ásia Menor do que essas 7. Mas como nós já falamos em aulas anteriores, em mensagens anteriores, o livro de Apocalipse tem um simbolismo muito grande dos números. E 7 com certeza significa perfeição e plenitude. Então podemos entender que essas 7 igrejas representam as igrejas em todos os tempos, em todos os lugares, em toda a história da igreja. Sendo assim, nós vamos encontrar aqui problemas que nós encontraríamos em todas as igrejas, em todas as épocas. Entretanto, o que eu queria destacar é que Jesus é o cabeça da igreja, e nesses textos que fala das 7 igrejas, diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Isso nos faz entender que Jesus ele tem sua presença no meio da igreja, sondando, diagnosticando, curando e restaurando a igreja. Jesus está no meio da igreja. Claro, cada uma dessas igrejas que nós vamos estar analisando aqui, elas apresentam alguma espécie de problema, mas Jesus se apresenta a elas também com a solução. E a solução é Ele mesmo. Ele se apresenta de acordo com a necessidade da igreja. Nós vamos ver primeiro a igreja de Éfeso. Qual era o problema que essa igreja tinha? Essa igreja, ela tinha algo que Jesus era contra. Ela elogia a sua atividade, suas obras, conheço as tuas obras, conheço também a sua ortodoxia, porque vocês renegam aqueles que se dizem apóstolos e não são, ou seja, uma igreja solidamente fundamentada no que diz respeito à doutrina. Mas tem um problema, ela tem doutrina, mas ela não tem amor. E Jesus diz isso para essa igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amados, aqui a gente tiramos uma lição. A igreja precisa sim ser solidificada na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. Mas isso não basta, porque ela pode ser uma igreja ortodoxamente fria. E Jesus quer que ela ame, porque afinal de contas o amor é, sem dúvida nenhuma, a síntese de toda a lei. E o amor é o dom supremo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. A igreja de Coríntios, por exemplo, é uma igreja bastante dividida e apresentava pouco amor entre si. Paulo diz que o amor é o sinal da maturidade. E aí a gente vai para a segunda igreja que nós temos aqui no livro de Apocalipse. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Eu diria que a igreja de Esmirna representa todas as igrejas perseguidas, sofridas. E apesar dessa perseguição, desse sofrimento, Jesus diz que eles são considerados pobres, mas Jesus os considera ricos. E aqui eu quero destacar: muitas vezes nós analisamos a igreja pelo seu orçamento, pela sua fachada, pelo seu prédio, mas Jesus não usa esses critérios. Jesus usa o critério da sua onisciência. Ele penetra e conhece a igreja por dentro e por fora. E ele não se engana. Por isso, muitas vezes nos enganamos com a fachada da igreja, até a aparência, o culto que ela apresenta, mas Jesus conhece ela totalmente.
Então, a igreja de Esmirna, perseguida que estava, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu. Jesus, então, a palavra de ordem para essa igreja é a esperança escatológica, a esperança de ressurreição, a esperança de que se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A terceira igreja que nós temos no Apocalipse é a igreja de Pérgamo, uma igreja que estava localizada numa região onde se adorava o imperador, onde se adorava ao Estado, onde se adorava seres humanos. E por essa razão, Jesus disse que ali estava o trono de Satanás, porque onde tem idolatria, onde tem prostituição, podemos dizer que o diabo ali reina. Mas apesar dali estar o trono de Satanás, Deus plantou uma igreja ali para ser luz e dissipar as trevas, porque a igreja é sal e luz onde está. Pérgamo também aceitava as doutrinas de Balaão. Balaão, para quem não sabe, era um mercenário no Antigo Testamento, um profeta, mas que se deixou vender. A Balaão representa todos aqueles que ainda hoje se deixam vender, ou vendem, ou fazem da igreja um comércio, faz do púlpito um balcão, faz do serviço na igreja como se fosse um produto para vender no mercado da religião. No entanto, assim como Balaão foi repreendido, nós também repreendemos toda e qualquer atitude dessa natureza. A fé, a graça não pode ser vendida nem comprada. Depois da igreja de Pérgamo, nós temos a igreja de Tiatira, que por sua vez aceitava uma profetisa chamada Isabel. Talvez aqui é um pseudônimo usado no Apocalipse apenas para se referir que esta mulher que estava naquela igreja, ela era líder daquela igreja, ela era semelhante a Isabel do Antigo Testamento. Para quem não sabe, Isabel no Antigo Testamento, ela levou o povo de Israel à paganização, à idolatria e à prostituição. A Bíblia fala muito da prostituição espiritual. E a gente tem como referência o livro de Oséias, do profeta Oséias, que também mostra de que Israel, esposa de Yahvé, de Javé, ela tinha se prostituído, porque a prostituição espiritual se constitui nisso. É quando nós, como servos de Deus, pertencentes à igreja, à noiva de Cristo, nós traímos a confiança do Senhor, traímos a Deus através de nossas atitudes e através do nosso desvio da fé. Então, assim se caracteriza, segundo Tiago 4,4, ele chama aqueles que se desviam de Deus de adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Então podemos dizer que a igreja de Tiatira estava mundanizada, ela tinha perdido a sua fidelidade a Deus. E aí logo depois nós temos a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Essa igreja também, ela poderia nos enganar, porque Jesus disse que ela tem fama de que vive e está morta. Muitas igrejas, como a igreja de Sardes, tem fama de avivada, tem todo o gestual do avivamento, tem todo o jeito do avivamento, a aparência do avivamento, mas nós sabemos que por dentro está oca, vazia e morta. E é isso que Jesus diz dessa igreja. Então, cuidado com os supostos avivamentos que nós temos, e muitas vezes eles são apenas aparência, não tem nada de consistência, não tem nada da palavra de Deus. E depois nós temos a sexta igreja que a Bíblia menciona, que é a igreja de Filadélfia. Como o próprio nome indica, Filos, Delfos, né? Amor fraternal. Então é uma igreja que tinha amor fraternal, que também Jesus diz que era considerada uma igreja fraca. Não sabemos exatamente por que o texto diz que ela é uma igreja fraca, talvez uma igreja pequena, uma igreja com poucos membros, pouca influência social e política. No entanto, Jesus disse que colocou uma porta aberta
na frente da igreja, a porta da oportunidade, a porta da evangelização. Então, muitas vezes, no meio da dificuldade que nós, como igreja, enfrentamos, talvez ali esteja uma grande porta aberta pelo Senhor. O texto diz também que Jesus se apresenta a essa igreja como sendo aquele que detém a chave de Davi, ou seja, ele detém autoridade. Se ele fecha, ninguém pode abrir, e se ele abre, ninguém pode fechar. É assim que cremos, né? Que Jesus é a autoridade máxima, não só da igreja, mas de todo o universo. Fechando ele, ninguém pode abrir. Abrindo, também ninguém pode fechar. E por fim, temos a igreja de Laodiceia, uma igreja extremamente secularizada, autossuficiente, orgulhosa. É uma igreja que dizia: nós somos ricos, abastados e não temos falta de nada. Então essa igreja realmente, segundo alguns comentaristas bíblicos, era uma igreja que tinha bastante banqueiros, né, da época, pessoas que frequentavam aquela igreja. Era uma igreja que também estava localizada na cidade onde se produzia um colírio. É uma igreja também que estava localizada na cidade que tinha muita indústria têxtil. Então ela se orgulhava das suas roupas quando ia à igreja, ela se orgulhava do colírio que ela produzia e ela se orgulhava do ouro que tinha. No entanto, Jesus, em contrapartida a isso, diz que apesar dela ter muito ouro, apesar dela ter um colírio, apesar dela também ter roupas bonitas, Jesus chama essa igreja de cega, pobre e nua. Então veja, os critérios que usa Jesus para analisar a situação da igreja é bem diferente. Nós podemos achar que uma igreja é rica e Jesus chama ela de pobre. Podemos achar que uma igreja é pobre, Jesus chama ela de rica. Jesus também, podemos achar que uma igreja é fraca e Jesus a considera forte. Podemos considerar uma igreja como avivada e Jesus a vê como morta. Então, que nós sejamos diagnosticados, olhados e vistos pelo Senhor Jesus, porque o seu diagnóstico não erra. Mas mais do que saber o que ele diz sobre nós, como igreja, ou individualmente como membros de uma igreja, mais importante é mudar diante do diagnóstico que ele faz das nossas vidas. E que nós nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos para Deus, tanto individual quanto coletivamente. Porque uma tônica dessas 7 cartas é esta: arrependei-vos. Que nós mudemos de vida, de mente, de coração, de atitude e voltemos para o Senhor. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amém.